Hoje o programa Na Ordem do Dia traz o vereador Eliseu Gabriel para falar sobre como anda o Plano Municipal de Educação da cidade de São Paulo. O texto substitutivo feito pela Comissão de Finanças foi aprovado e no próximo dia 25 de agosto serão apresentadas as novas diretrizes. Olá, vereador, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Vereador, fala pra gente por que é tão difícil essa discussão do PME, tão conturbado chegar num consenso. Não é conturbado então chegar no consenso, é que infelizmente as pessoas resolveram discutir um assunto lateral, um problema que não é que não tem nada a ver tem a ver com educação, mas um problema que não é a essência do plano, a questão da ideologia de gênero, né? Então, as pessoas então inferiram uma série de consequências com aquele texto, né? Foi mudado, portanto, o que a gente quer é que não haja discriminação, nem de raça, nem de região onde a pessoa nasceu, nem de sexo, enfim, essa coisa da tolerância que é a principal questão que a gente coloca no Plano Municipal de Educação. E essas palavras, que são palavras que causam mal-estar para alguns setores, alguns principalmente religiosos, a gente retira isso para evitar o problema. Mas, infelizmente, a gente passou um dia inteiro aqui na Câmara, que era o dia do grande debate, debatendo basicamente essa questão. Duas torcidas, a favor e contra, quer dizer, uma coisa que não tinha muito cabimento. Aconteceu quase que um circo aqui, mas isso já passou. Agora nós estamos trabalhando para fazer um projeto de lei, que na verdade será uma lei, que é o Plano Municipal de Educação, que abarque as questões mais importantes da educação. E o substitutivo recém-aprovado garante uma educação de qualidade? Não, é um texto que foi feito por uma outra comissão, muito influenciado por essas questões essas questões que eu falei de gênero, disso, daquilo, e também um pessoal que achava que não pode, quer dizer, na verdade, tiraram uma série de questões que têm a ver com a educação e simplesmente fizeram um texto muito, vamos dizer assim, tolhido, muito sem muitas questões que a gente gostaria que continuasse, mas isso vai ser mudado. Nós votamos na primeira votação para poder o processo legislativo andar, e agora da primeira para a segunda votação nós estamos trabalhando num substitutivo que abarque todas as questões da educação, de todo o movimento que discutiu o Plano Municipal de Educação durante 7, 8 anos, né? Inclusive o CPP teve uma participação decisiva. Isso, participa mesmo. E, vereador, me fala uma coisa, em relação à questão de financiamento da educação, como que ficou essa questão? Olha, nós queremos garantir que continue tendo os 31% para a educação, né? 25% para o desenvolvimento da educação e 6% para a educação chamada inclusiva, né? Mas nós estamos trabalhando para que a prefeitura aceite aumentar um pouco esse valor, talvez para 33%, é uma coisa que ainda está em discussão com o Executivo, pode ser que a gente consiga, nós estamos trabalhando nisso, mas o que a gente precisa fazer também é tomar iniciativas para outros aportes do governo do Estado, do governo da União, para ajudar na educação aqui na cidade de São Paulo. Quer dizer, uma série de custos que existem, a gente pode trabalhar, se a gente tiver uma relação boa, não é boa no sentido de ser subserviente, mas conseguir uma interação com o governo do Estado e com o governo da União, a gente espera conseguir mais recursos para a educação, talvez na questão de prédio, enfim, alguma coisa a gente tem que trabalhar para isso, a gente tem que entender que a educação precisa de muito dinheiro, você vê, porque o Brasil é um país pobre, no fundo, a população é muito pobre e precisa de muito para melhorar muito a educação. É claro que só o dinheiro não resolve, mas ajuda bastante se a gente tiver uma boa gestão e um bom caminho a ser seguido. Vereador, em relação à segurança, tanto do aluno, do professor, da escola em si, né? Tem alguma proposta para o Plano Municipal de Educação de São Paulo? Olha, existem várias estratégias para combater a violência, né? Que a violência na escola está sendo uma coisa insuportável, né? Que na verdade é um reflexo da violência na própria sociedade. As causas são muitas, a gente ficaria horas conversando aqui. Mas a gente tem que envolver a comunidade na questão da segurança, né? Quer dizer, a segurança não é uma coisa só de polícia. A polícia precisa estar envolvida em alguns casos, mas a escola não pode ser uma prisão cheia de grade
e qualquer coisa precisa chamar, enfim, atitudes como se fosse de só repressão. O que precisa é ter uma relação com a comunidade. E tem uma lei, que é a Lei da Área Escolar de Segurança, a Lei 14.492, de 2007, que a gente espera que a Prefeitura, que o plano absorva essa lei, que é justamente uma lei que faz o envolvimento da comunidade, cria uma série de vínculos, né, com a comunidade para que a gente consiga ir discutindo a questão da segurança como sendo uma questão da sociedade, né, não uma questão isolada desse aluno contra aquele professor, daquele diretor contra aquele professor, né? Então virou uma confusão. Então a gente espera que essa relação comunitária seja o instrumento principal para combate à violência. Nas novas diretrizes que serão apresentadas, também tem a questão da proporção de aluno-professor por sala de aula. Como que fica isso? Então, isso é uma questão que nós queremos, primeiro, universalizar a educação de 4 a 5 anos até o ano que vem, né? Resolver essa questão. E depois, conforme a demanda vai sendo atendida, nós esperamos diminuir a relação aluno por classe, né? Então tem até uma tabela aqui que é muito longa, não sei se dá tempo de ler, né? Mas a gente quer reduzir, por exemplo, o berçário até 6 crianças para um professor. Isso, por enquanto, a gente mantém os 7, né? A gente mantém o que está agora, mas a gente quer ir reduzindo progressivamente até, por exemplo, no ensino do 1º a 5º ano do ensino fundamental, 20 estudantes, do 6º ao 9º até 30, né? E assim vai. E, se possível, ir diminuindo para 25, enfim, mas isso tem que ser ao longo do processo dos 10 anos que vai valer esse plano. E o senhor acredita que essa mudança também tem a ver com a valorização do professor? Assim, a valorização do professor, não só do professor, do profissional da educação, né? O gestor, os trabalhadores, enfim, da educação precisam ser muito valorizados, porque todos eles, no fundo, têm o papel de professor, têm o papel do exemplo, né? Por exemplo, a gente vê no caso do gestor, por exemplo, que eles não têm hora atividade, por exemplo, eles não têm, o professor tem lá um certo tempo, ele dá aula, ele tem um tempo para fazer para preparar, para interagir, enfim, para ter um tempo de preparação. E no caso do gestor, no caso do diretor, não tem tempo algum, então é uma coisa assim, sem parar. E uma questão que a gente acha importante é, na medida do possível, fixar o professor na escola, né? Quer dizer, o professor se dedicar, porque essa história de dar aula numa escola, depois corre para outra, depois corre para outra, é infernal. Eu sou professor, eu sei como foi isso na minha vida, né? A gente não consegue ter raiz. É importante estabelecer um vínculo cada vez maior dos profissionais da educação, particularmente professor, com os alunos. Vereador, muito obrigada pela sua entrevista. Foi um prazer. E o programa Na Ordem do Dia fica por aqui. Até a próxima edição.